Efeito sanfona, um assunto super polêmico e que muitos dos seus clientes, dos seus pacientes acabam sofrendo. Quantas pessoas não já passaram por você, pelo teu atendimento, ou até aquelas pessoas que ainda nem chegaram até você, sofrem com o tal do efeito sanfona. Porque quando a gente fala de emagrecimento, existem aquelas pessoas que têm muita dificuldade de perder peso, enquanto que outras até conseguem eliminar aquele excesso de gordura, aquele excesso de peso, só que toda vez que ela perde, ela recupera o peso perdido. Então hoje, o que é que a gente vai conversar? Tanto os aspectos fisiológicos, do porquê o efeito sanfona acaba acontecendo, mas principalmente, quais são as questões emocionais, mentais, por trás desse processo. Porque o corpo, ele pede tanto essa gordura de volta. E claro, né, quem já é aluna aí do Expert de Emagrecimento Comportamental vai aprender nesse final de semana, dia 25 e 26 de outubro desse ano de 2025, a criar o seu programa de emagrecimento comportamental para tratar todas essas questões. Não só de efeito sanfona, mas várias outras coisas que nós falamos aqui nessa sequência de lives. Mas quando o assunto é efeito sanfona, gente, me conta aqui, o que é que vocês fazem? Ou vocês se desesperam? Porque acontece, né? E uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que muitas vezes você, enquanto profissional, se compara bastante, né? Não sei se isso acontece por aí, mas eu vejo assim, ó, de profissionais se comparando. E por que eu entrei nesse assunto de comparação? Porque você vai lá, olha o Instagram do teu, aspas, com muitas aspas, concorrente, porque eu não gosto dessa linha de olhar para outros profissionais como concorrência. A gente vê aqui, né, que todos os profissionais, eles estão ali dentro de uma mesma missão, que é ajudar as pessoas a terem mais saúde, e cada um agindo dentro da sua forma de atuação. Mas muitas vezes você, sem perceber, faz isso. Você olha para o resultado dos outros profissionais e você acredita, muitas vezes, que aquelas pessoas que eles mostram ali de antes e depois vão ficar com peso perdido o resto da vida. Então hoje a gente tá vendo, né, essa quantidade de pessoas usando medicamento muito antes e depois na internet. E se você, profissional do emagrecimento, não tiver consciência do que eu vou te falar agora, você vai achar que a tua forma de atuar não é suficiente. Aí você vai entrar num processo de autossabotagem, de baixa autoestima, que vai te impedir de ajudar realmente as pessoas. Então a gente vai estar trazendo aqui os aspectos fisiológicos e comportamentais, como eu falei para vocês, do que gera esse tal do efeito sanfona. Por quê? Enquanto que uma grande parte do desafio do processo de emagrecimento é o próprio emagrecimento, é a perda de peso, um outro grande desafio é sustentar aquele peso perdido. E eu quero que você já anote essa frase aí. Só uma mente, apenas uma mente, que está em processo de amadurecimento emocional. Apenas uma mente de uma pessoa que olha para si é capaz de sustentar um corpo magro. Pensando em uma pessoa que já esteve acima do peso, né? Porque como eu falei ontem, também tem pessoas que já têm de forma natural esse corpo mais magro, porque isso também, dependendo da situação, é um mecanismo de defesa, né? O corpo sempre vai criar armaduras, couraças, máscaras, para se defender. Se defender de quê, Lari? Se defender de ambientes que a mente inconsciente considera inseguro, que a mente inconsciente considera como sendo algo que bate ali na nossa ferida emocional, tá? Então, vindo aqui para a questão do efeito sanfona, gente, o que é que acontece? O nosso corpo, né? Eu sempre gosto de trabalhar nos 3 aspectos do emagrecimento comportamental. Corpo, mente e energia. O que a gente vê no corpo, os processos que a gente vê acontecendo ali no corpo, eles já estavam na mente da pessoa, na emoção, reverberando no campo eletromagnético, na energia daquela pessoa há muito tempo. Por quê? Porque são cargas de eventos, de experiências, de traumas que os seus pacientes, os seus clientes carregam desde que eles estavam no útero da mãe dele. Fora a carga ancestral.
Então, o que você vê hoje como um comportamento, o que você vê hoje acontecendo com o teu cliente, já vem há muito tempo gerando sintomas que às vezes são sintomas que estão ali adormecidos porque o ambiente não chegou a estimular o suficiente para a pessoa reagir conforme o trauma, conforme a ferida emocional. Por isso que muitas vezes, só depois de uma determinada idade, que você vai ver lá que a pessoa ganhou peso, que a pessoa engordou, que a pessoa está presa no efeito sanfona. E aqui eu quero que fique muito claro para vocês que a gente não desconsidera as questões fisiológicas, bioquímicas. Não, muito pelo contrário. A gente olhando para isso aqui também vai entender o que é que está acontecendo nesse corpo. O grande problema do excesso de peso é que as pessoas só olham para isso. Gente, de verdade, eu não sei vocês. Comenta aqui a tua opinião. Mas eu fico abismada. Porque a gente tá no ano 2025. A obesidade vem crescendo desde que o mundo, principalmente, né? Sempre existiu a questão da obesidade. Mas esse boom começa ali, principalmente na década de 60, de 70, quando começa a globalização, né? Aí chega a internet e aí fica tudo muito mais fácil, tecnologia. Isso dá esse boom ali da obesidade, né? A gente passa por esse processo de transição nutricional. Enquanto que antes, lá no passado, o que era que acontecia? As pessoas tinham problemas de desnutrição, né? E hoje o que acontece é que é acesso fácil a tudo, né? Então, na imersão, eu vou trazer isso aqui que eu tô falando de forma super profunda para vocês entenderem toda essa raiz histórica relacionada à obesidade. Não dá tempo da gente conversar aqui, mas eu tô abrindo esse parênteses para você entender que, assim, pensa um pouquinho. Pensa só um pouquinho. Medicamento para obesidade. Todo momento vem a ciência procurar medicamento para obesidade. Como se o tratamento da obesidade fosse algo apenas fisiológico. Como se essa fisiologia não fosse consequência de algo mais interno. Vai a todo momento procurar o quê? Qual o novo medicamento, qual o novo procedimento cirúrgico. Porque as pessoas estão olhando só para o corpo. Só que esse corpo já é consequência de algo que está acontecendo há muito tempo. E esse algo está acontecendo há muito tempo. Sabe aonde? Nas famílias, na infância. Querem trabalhar a prevenção da obesidade? Na minha concepção, quer trabalhar a prevenção da obesidade, reduzir efeito sanfona, tem que começar um processo de educação com os pais, da forma como criam os filhos. Isso aqui é um assunto ultra complexo, né? Já tô fugindo aqui do nosso tema. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente fala de efeito sanfona, você precisa entender que tudo que você estuda do ponto de vista bioquímico e fisiológico, a questão, né, do próprio set point. O que é um set point, gente? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto da fisiologia do efeito sanfona. Nós temos no nosso corpo hormônios que regulam o nosso sistema de fome e saciedade. Leptina e grelina. Então, esses hormônios, eles passam ali no nosso organismo de acordo com o nosso comportamento alimentar e também com a fisiologia do próprio corpo. Quando a gente sente fome, sabe? Ai, nossa, eu tô com fome, passei um tempão sem comer. É a grelina mandando mensagem ali no nosso corpo falando assim, ó, vamos comer, né? E quando a gente tá saciado, se esse eixo hormonal está funcionando bem, você ficou saciado, a leptina vai mandar a informação ali pro corpo que, ó, estamos saciados. O que é que acontece, tá? Quando a pessoa emagrece, quando a pessoa perde peso, a parte do nosso corpo que secreta esse hormônio da leptina é o nosso tecido adiposo. Então a pessoa começa a perder gordura e dependendo da forma que a pessoa perde essa gordura, ela começa a desregular essa produção aí de leptina, principalmente quando a pessoa emagrece muito rápido. Então, eu vou falar aqui de uma forma bem simples, tá? Para vocês entenderem. É como se fosse assim. Como eu já falei, né? Essa regulação da leptina e da grelina, quando a pessoa começa a emagrecer, ela começa a sentir mais fome. Olha que louco, né? E aí a gente já tá gastando mais calorias, porque às vezes tá fazendo exercício, tá treinando, né? Tá reduzindo a quantidade de calorias que come e o corpo tá pedindo mais comida. Isso vai acontecer principalmente
principalmente quando a pessoa perde peso muito rápido. Aí agora eu vou te explicar da forma mais simples. É como se fosse assim. Imagina que a pessoa passou ali a vida toda, sei lá, tá 10 quilos acima do peso. Já viram que tem gente que estaciona o peso? Tô ali 10 quilos acima do teu cliente, o paciente tá ali 10 quilos acima do peso dele. Nem vai pra cima, nem vai pra baixo. Às vezes engorda um pouquinho, às vezes volta um pouquinho. É como se o cérebro dessa pessoa tivesse uma marca que falasse assim: olha, esse aqui é o teu peso normal. Um grande problema, um grande desafio é que quanto mais a pessoa engorda, mais o corpo entende que aquele é o novo set point daquela pessoa. Vamos supor, uma pessoa chegou a 80 quilos. É como se o corpo entendesse que aquele peso dali é o peso dela. E quando essa pessoa, ela emagrece, é como se nesse processo de emagrecimento, do ponto de vista fisiológico, esse corpo, esse cérebro, toda a questão hormonal que vai acontecendo dentro, sempre tivesse querendo voltar para aquele peso que a pessoa tinha antes. O corpo vai querer recuperar aquele peso perdido, porque ele vai achar que a pessoa tá assim: peraí, o que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo? Eu tinha 80 quilos aqui, tava me sentindo super tranquilo, super seguro, mas agora essa pessoa resolveu perder 10 quilos, resolveu tirar 10 quilos aqui de cima de mim. Não, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos recuperar esse peso, vamos recuperar esse peso perdido. E aí começa toda essa desregulação hormonal ali que vai fazer com que a pessoa queira comer mais. E na maioria dos casos, ainda com essa proteção, vai acontecer o quê? A pessoa perdeu 10, mas o corpo ele vai pensar assim: peraí, e se acontecer de novo? Eu acho que eu vou acumular aqui um pouquinho mais de gordura. Porque se ela perder 10 quilos de novo, pelo menos eu tenho uma reserva. Então eu não vou ganhar 10, eu vou ganhar 12. Esse processo de perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, gera todo um prejuízo fisiológico, sim, no corpo. E, inclusive, também tem pessoas que começam a ter o próprio mecanismo de produção de insulina prejudicado, tá? Do ponto de vista fisiológico, uma coisa que dificulta muito a questão da perda de peso é a própria resistência à insulina. Então, essa bagunça que as pessoas fazem no corpo, tentando emagrecer sozinha, perdendo muito peso ali, né? Sem falar que uma perda de peso que não é acompanhada por um profissional, que não é acompanhada, não é estimulado através de hábitos saudáveis, a pessoa também perde muita massa magra. Então aqui, para quem já trabalha com emagrecimento, talvez o que eu falei até agora não seja muita novidade. Tá fazendo sentido para vocês? Uma perda de peso muito rápida, do ponto de vista fisiológico, vai gerar efeito sanfona, porque vai desregular o eixo, né, grelina ali, leptina, vai atuar ali, tem a própria questão do set point ali do hipotálamo, que ele vai fazer com que a pessoa queira recuperar o peso. O corpo vai entrar em todos os mecanismos ali para a pessoa voltar para aquele peso atual. Isso vai acontecer se a pessoa, principalmente, emagreceu muito rápido e o corpo se sente completamente desprotegido, tanto do ponto de vista emocional, que é isso que eu quero entrar com vocês, como do ponto de vista fisiológico, e a perda de massa magra. E é na massa magra que essa gordura, esse excesso de gordura é metabolizado. Então, a pessoa foi emagrecer sem fazer exercício, sem fazer musculação, sem fazer algo ali mais possível dela conseguir sustentar esse peso. Ela acaba fazendo o quê? Ela acaba ficando presa no efeito sanfona. A sua imersão, para quem é recém-formado também, é sim, Lucas. Seja super bem-vindo, tá? É Josiane Lucas. Seja super bem-vindo aí na nossa imersão, tá? Inclusive, falando um pouquinho da imersão, a imersão, gente, ela é para qualquer profissional do emagrecimento, tá? E para quem é recém-formado é maravilhoso, porque vocês já vão aprender anos-luz à frente, toda a parte também aí de vendas, né? E já vai pegar todo o conhecimento que vocês tiveram aí na faculdade. Me conta aqui, qual é a tua formação? Todo o conhecimento que vocês tiveram na faculdade vai associar com o conhecimento do emagrecimento comportamental para criar o teu programa, porque a gente sai na faculdade sabendo tudo técnico, né? Eu fiz faculdade de nutrição e de educação física. Então a gente sai aprendendo tudo técnico, mas como é que eu transformo tudo isso técnico? Me dá aqui um ok. Voltou? Como é que a gente transforma, né, toda essa parte técnica incrível, maravilhosa, em algo que as pessoas queiram tanto comprar, como também que realmente transforme de verdade a vida das pessoas.
É o que a gente vai fazer na nossa imersão, tá? Então, todo mundo entendeu que sim, do ponto de vista biológico, fisiológico, existe o efeito sanfona. Agora, quando a gente fala do ponto de vista emocional, comportamental, aí é onde tem pouquíssimos profissionais entendendo, pouquíssimos profissionais olhando. Na imersão, eu vou indicar vários livros para vocês, tá? Não estou nem com todos aqui, mas se você... Esse aqui, gente, esse aqui assim, ó. Meu Deus do céu, é um livro que eu sou apaixonada. Se você ler esse livro aqui, você vai ver o quanto que muitas coisas funcionam porque as pessoas acreditam que vão funcionar. Inclusive, deixa eu fazer uma fofoca aqui com vocês, tá? Eu adoro fazer análise do que tá acontecendo com base nos conhecimentos que eu tenho, né? Principalmente relacionado a tudo que a gente estuda de comportamento, de trauma, de física quântica. E, gente, uma suposição, presta atenção, tá? Pra ninguém depois dizer que eu tô dizendo uma coisa que eu não tô dizendo. Tem muita gente tomando Monjaro, né? O Monjaro agora entrou com tudo. E claro que do ponto de vista fisiológico, ele funciona. A questão é saber se a mente sustenta esse corpo que tá emagrecendo, né? E se você olhar, claro que quando você vai olhar para as pessoas que estão conseguindo ter resultado com o Monjaro, vai ter vários comentários positivos, mas também tem muita gente falando que já se deu muito mal com essa questão aí do Monjaro, né? Eu acho que foi no Threads, que sabe aquele Twitter, que não se chama mais Twitter, né? Agora é X, do Instagram. Nesse negócio aí. Eu tava vendo alguns comentários de pessoas falando que tomaram Monjaro e, assim, quase morria, muito mal e tal. Então, eu suponho que uma das coisas que faz o próprio Monjaro funcionar... Gente, claro que tem muito estudo por trás disso. Na imersão, vocês vão abrir a cabeça para o uso de medicação de uma forma, assim, que você vai ficar crítico, mas você também vai ter bom senso, tá? Vai ter bom senso. Porque eu falo que eu não sou contra a medicação, principalmente quando a gente lê esse conteúdo daqui do Joe Dispenza, tá? Muitas pessoas vão precisar usar? Vão. Porém, o efeito coletivo de ter um monte de gente usando, de ter um monte de gente falando que funciona e que dá muito certo, principalmente os médicos, faz com que o medicamento funcione mais. Nossa, Lara, que loucura, né? Pois é, só é ler esse livro que aí você vai entender o que eu tô falando, tá? E aí, vindo para a questão do efeito sanfona, se a gente entende, como a gente entende aqui no emagrecimento comportamental, que o excesso de peso, ele é uma proteção emocional, a gente vai começar a compreender que todos esses mecanismos fisiológicos que geram o ganho de peso, pós uma perda de peso muito brusca, ele nada mais é do que o corpo também precisando se defender emocionalmente. Então, a gente sempre vai olhar, dentro do emagrecimento comportamental, para o corpo, para a mente e para a energia. Por quê? Porque o que está aparecendo ali no corpo já estava há muito tempo acontecendo dentro daquela pessoa, como eu falei para vocês, né? Já são restícios de traumas, de crenças, de coisas que começam lá na infância e que começam a se mostrar em determinado momento da vida da pessoa como sintoma. Então, vamos começar a dar nome aos bois aqui? Gosto de dar nomes aos bois para ficar bem claro os exemplos na cabecinha de vocês, com exemplos, com histórias que a gente pode pensar aqui, tá? Então, vamos pensar em uma mulher. Vamos pensar aqui uma mulher que, quando ela era criança, por volta dos seus 7, 8 anos de idade, ela andava muito com o pai dela. E os amigos do pai dela olhavam pra essa mulher ali com... Mulher não, né? Menina, né? Perdão, né? A mulher já adulta hoje, tá? Mas enquanto ela era menina, ela recebia o olhar ali de várias pessoas. A família nem sabia, nem imaginava, mas por volta dos 4, 5 anos, essa menina foi abusada. E muitas pessoas não lembram, tá, do que aconteceu, como mecanismo de defesa mental também. 4, 5 anos essa menina foi abusada. Por volta dos 7, 8 anos ali, sempre recebia olhares. E quando
ela era adolescente, ela começou a ter aquele corpo que chamava mais atenção, mesmo sem academia. O quadril largo, a cintura mais fina. E começou a chamar muito mais atenção, muito mais atenção. Essa mulher, ela pode ter mecanismos de defesas que vão para dois caminhos. Como ela passou por uma situação de abuso, ela pode entender que aquilo é normal. Aí ela vai permanecer magra, vivenciando várias outras relações abusivas na vida dela, tanto de abuso físico mesmo, abuso relacionado ali a alguma questão, né, realmente mais íntima, como também relações abusivas, porque o inconsciente dela, gente, tudo que acontece na nossa infância, seja bom, seja ruim, a mente, ela não faz assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. O que é que gera essa sensação de, isso aqui é bom, isso aqui é ruim? É o significado que a gente dá com base também no que a gente aprendeu. Então, tudo aquilo que a gente consegue se adaptar, que a gente consegue lidar com aquela situação, a gente vai interpretar aquilo ali como bom. Tudo aquilo que a gente não consegue lidar, que afeta a nossa sobrevivência, que é diferente do que a gente está acostumado, a gente vai interpretar como algo ruim. Deu para entender esse ponto? Me dá um ok aqui quem entendeu. Então, para a mente, o que é bom, anota isso. Para a mente, o que é bom é o conhecido. Mesmo que o conhecido seja, racionalmente falando, uma desgraça. Mas, para a mente, ela já conhece aquele caminho, ela já conhece aquele trajeto. Logo, ela gasta menos energia e aquilo ali se torna normal. Então, essa mulher daqui, ela pode vivenciar, se manter magra e vivenciar várias outras situações abusivas. Tem uma outra situação na vida dela. Ou algo pode acontecer que quando ela começa a ganhar esse corpo, quando ela começa a ficar, né, com o quadril mais largo ali, inclusive, né, mesmo ainda não acima do peso, possivelmente para se defender das questões de abuso, porque o corpo ele vai se moldando para o que a mente precisa. Aí essa menina daqui começa a chamar atenção no colégio. Vamos melhorar essa história, né? Ela começa a chamar atenção no colégio e começa a namorar com 16 anos. 16 anos começou a namorar. Como ela chama muita atenção e ela já tinha dentro do campo eletromagnético dela informações, crenças que atraía situações abusivas, ela arruma quem? Um namorado abusivo e ciumento. Ela arruma esse tipo de pessoa. Claro, o que é que isso tem a ver com emagrecimento? Comece a investigar a história das pessoas que vocês atendem, que vocês vão ver que esse tipo de história daqui é muito mais comum do que vocês imaginam. Essa menina, quando começa a namorar, daqui a uns 3 meses, ganha 3 quilinhos. Começa a engordar. Passa 1 ano de namoro, ela tá com 15 quilos acima do peso. Só que ela era vaidosa e ela começa a se incomodar com esses 15 quilos acima do peso. Só que, enquanto ela ficou acima do peso, enquanto o peso estava ali, dentro dessa relação, o que acontecia? Não tinha briga dentro do relacionamento. Porque quase ninguém olhava pra ela. E ainda assim, quando olhava pra ela, era a maior confusão com o namorado. Então, sabe aquelas pessoas, gente, eu tenho muito cuidado como eu falo pra não parecer, né, porque hoje em dia a gente pode falar nada na internet. Mas sabe aquelas pessoas que têm sobrepeso e que têm uma aparência assim muito bonita? Tá dando pra entender? Que independente do peso, porque beleza é muito relativo, beleza é muito o que você acha ou não bonito. Mas sabe que tem pessoas que mesmo acima do peso chamam atenção, são realmente pessoas até com aquela energia mais magnética, mais sensual. Então imagina, nesse caso, essa menina sendo esse tipo de mulher, né, de adolescente ali, 17 anos, mesmo tendo ganho esses 15 quilos em 1 ano de namoro, ela continua chamando atenção. E cada vez que ela chama atenção, a menina não fez nada, mas ela chamou atenção. Aí o namorado dá um piti, o namorado faz um escândalo, que fica parecendo que como se ela tivesse dado corda, alguma coisa assim. E aí, chegou uma hora que essa menina, nesses ganhos de 15 quilos, tá ali sempre tentando emagrecer. Ela vai e pensa, eu vou emagrecer.
quero emagrecer. Poxa, faz um ano ganhei 15 quilos. Só que ela não tem a menor noção que ela ganhou esses 15 quilos para se proteger de ser bonita, para proteger a sua sexualidade, para proteger daquilo ali que já aconteceu com ela na infância, porque ela já tem aquele registro na infância. Nossa, Lari, mas como assim? Pensa bem, gente, se essa pessoa não tivesse vivenciado, não tivesse esse registro na infância, na primeira situação de namoro abusiva, ela não teria aceitado. Entende? Porque o que está na infância gera um comportamento na vida adulta, porque ela aprendeu que aquilo era normal. Da forma que ela aprendeu que aquilo ali era normal. E aí ela vai aceitando as coisas achando que é normal. Por isso que muitas pessoas chegam na situação de vida que estão. Porque ela aprende que aquilo ali é normal, ela nem questiona. Aí entra o efeito sanfona. Nesse caso, para se manter no relacionamento, nesse padrão de relacionamento, o inconsciente dessa personagem aqui acredita que ela só consegue se manter de uma forma segura nesse relacionamento se ela estiver acima do peso. E aí, todas as vezes que ela tenta emagrecer, o que é que acontece? O inconsciente dela gera uma mensagem falando assim, olha, não é seguro para você ficar abaixo do peso. Ficar dentro de um peso normal. Por quê? Porque você vai chamar mais atenção. E aí, se você chamar mais atenção, além de ter toda a confusão com seu namorado, você vai ser abusado de novo. Então, isso aqui que eu tô falando é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito mais comum. Tem um livro, que eu vou passar vários trechos desse livro na imersão, que se chama O Corpo Guarda-Marcas. Esse livro é, assim, fantástico. É o que vai fazer vocês refletirem muito sobre o uso das medicações e das previsões que eu já venho falando há muito tempo sobre o uso de medicação, gente. Porque pensa assim, ó. A cirurgia bariátrica, ela já trazia vários benefícios. A pessoa tira o... Gente, pra mim é uma questão de lógica. Eu fico me perguntando se as pessoas não estão pensando nisso. Porque pensa só. Se na cirurgia bariátrica a pessoa ou grampeia ou tira um pedaço ali do corpo dela e o sucesso da cirurgia bariátrica a longo prazo não é em 100% das pessoas. Não tem nenhum tratamento que acaba sendo em 100% das pessoas ali que fazem um tratamento. Existe uma taxa de reganho de peso muito grande a médio e a longo prazo devido a esses fatores emocionais. Imagina o medicamento. Imagina o medicamento. Que quando a pessoa tira o medicamento e o corpo volta para o ambiente com vários estímulos para ferida emocional, ele volta a se desregular emocionalmente de novo, a pessoa volta a comer de novo. Tá fazendo sentido pra vocês? Porque, pelo menos eu penso dessa forma. Se com a cirurgia bariátrica as pessoas têm reganho de peso, e o reganho de peso é a menor das consequências, tá? Porque quando acontece o falso resultado do emagrecimento, a gente vê as pessoas indo pro alcoolismo. Então, dentro da visão do emagrecimento comportamental, o que é que a gente entende? Isso eu vou trazer artigos para vocês também. Vocês vão ver, né? Por exemplo, quando, nesse caso da própria cirurgia bariátrica, que há esse reganho de peso, muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa tirou o excesso de peso ali. Então, quando há o ganho de gordura, tá aqui a pessoa. Essa pessoa tem, todo mundo tem, tá? Mas essa pessoa daqui, a mente dela, fez com que a forma, o mecanismo de defesa, anotem isso, tá? Excesso de gordura é um mecanismo de defesa emocional. Assim como várias outras doenças, tá? Várias outras doenças que a gente muitas vezes silencia com o uso de medicamento de forma crônica, sem nem ouvir o nosso corpo, são mecanismos de defesas emocionais. Gente, o nosso corpo, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele tá a todo momento mandando mensagem pra gente. Se a pessoa ganhou peso, tem uma mensagem por trás daquilo ali. Se a pessoa é uma pessoa que tem uma dor crônica, existe uma mensagem por trás daquilo ali.
Se a pessoa tem diabetes, hipertensão, existe uma mensagem por trás daquilo ali. Porque não foi do nada que a pessoa adquiriu aquela doença. É anos de história, de vida, que a pessoa não olha. Quantas pessoas você conhece que tentou emagrecer fazendo um processo terapêutico? Quantas pessoas você conhece que tentou emagrecer olhando para os traumas que aconteceram na infância? Quantas pessoas você conhece que faz assim, eu vou emagrecer. Eu acho que eu deveria olhar para dentro de mim. Eu acho que eu deveria entender o que a minha gordura está querendo falar. Não existe isso ainda. Isso, os alunos aqui, né, do Instituto, eles estão cada vez mais mandando essa mensagem para outras pessoas, para as pessoas entenderem. Por isso que a gente faz as imersões, faz as lives, porque quanto mais profissionais começam a entender isso, mais a gente consegue fazer um tratamento mais completo. Por muitas vezes, como o corpo já tem uma desregulação emocional absurda, a mente da pessoa ainda não tem consciência suficiente para reprogramar aquele corpo. Então, há a possibilidade de fazer a junção do uso de medicamento com o processo terapêutico e as técnicas de emagrecimento comportamental. Mas a gente não pode olhar para isso como sendo a solução da obesidade. Porque a solução da obesidade está na estrutura familiar, está na regulação emocional das pessoas, está em tudo que vem acontecendo e vem cada vez pior, né? Atualmente, olhando para a infância. As pessoas não olham para isso. Então, a causa raiz do efeito sanfona é que todas as vezes que uma pessoa ganha peso para se proteger emocionalmente, a fisiologia vai acompanhar a mente daquela pessoa. Porque, veja só, um parênteses aqui. Tem pessoas que eu conheço que perderam peso rápido e não entraram no efeito sanfona. Já viram isso? Isso é ultra comum em perfil estético saindo de relacionamento. Perfil estético. Mulheres do perfil estético, elas perdem peso super rápido. Porque tem facilidade de ganhar massa magra, adoram um desafio. E muitas vezes acontece isso. Mulher do perfil estético vai lá, sai do relacionamento, estava acima do peso por causa do relacionamento, ela vai perder peso rapidinho. A não ser que ela esteja traumatizada o suficiente para ela não querer se relacionar de novo. Aí ela fica acima do peso. Tá? Quando a gente fala de perfil estético, a gente fala muita coisa de sexualidade relacionada a esse perfil, porque a fase da formação desse perfil é a fase desse processo de construção da sexualidade da criança, né? Então, por isso que a gente fala muito disso na construção do perfil estético. E a pessoa não volta a ganhar peso. Quando é que a pessoa volta a ganhar peso? Quando o ambiente bate na ferida e aí a pessoa precisa recuperar esse peso de forma inconsciente. Então, o efeito sanfona, do ponto de vista emocional, mental, comportamental, ele vai vir quando a pessoa foi lá, estava se protegendo emocionalmente com a gordura. Ela tirou essa gordura de uma forma muito rápida. O corpo não consegue sustentar, porque a mente daquela pessoa ainda tem crenças de que emagrecer é perigoso. Já tinha parado para pensar nisso? A mente da pessoa entende que emagrecer é perigoso, porque se ela fica magra... Gente, isso aqui que eu tô falando pra vocês, presta bem atenção, tá? Isso não é consciente. Isso não é consciente. Me dá um feedback aqui se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido pra vocês. Isso aqui não é consciente. Isso aqui, se você perguntar pra qualquer pessoa que vive no efeito sanfona, a pessoa não percebe que isso tá acontecendo. A pessoa só vai vivendo, aí tenta fazer uma dieta, aí volta, aí recupera. Porque os comportamentos daquela pessoa que não tem consciência de qual é a função da comida, de qual é a função da gordura na sua vida, quando se vê sem aquele peso, ela precisa recuperar o peso perdido. E preste bem atenção para vocês não se enganarem, tá? Quando uma pessoa... Isso aconteceu comigo, e eu vejo acontecendo com várias pessoas. Quando uma pessoa perde peso, sem tratar essa questão emocional profunda, mas ela ainda tem, tá? A pessoa ainda tem a questão emocional profunda que fez ela ganhar peso. E ela não tratou. Mas ela emagreceu e conseguiu manter o peso perdido. Por que isso acontece? Primeiro, existiu um ganho emocional
também de se manter magra. A pessoa, gente, na minha concepção, a pessoa que emagrece, fica magra e nunca mais engorda é a pessoa que alcança, dentro de um estilo de vida saudável, a frequência do amor e da alegria. Se você colocar o teu cliente no amor e na alegria dentro de um processo de estilo de vida saudável, com base em como ele funciona, com base no perfil dele, ele nunca mais ganha peso. Sabe o que é nunca mais, nunca mais? Lari, nem comendo, nem comendo. Por quê? Porque eu como de tudo. Eu sou uma pessoa que como de tudo, gente. E o meu peso é 62. Eu como de tudo, né? Inclusive, eu estou reprogramando a minha mente para eu conseguir aumentar esse peso, aumentar corpo, aumentar de massa magra, viu? Eu faço isso toda hora, eu converso com o meu corpo, tá? Corpinho não é pra aumentar de gordura, não, é pra aumentar de massa magra. Que a minha versão magra agora vai conseguir ficar mais hipertrofiada. Então, total sentido. Eu vivi assim, no efeito sanfona. Depois que eu resolvi a causa emocional, eu emagreci mais de 30 quilos. Porque você já tem noção do quanto que é estressante a pessoa ter que ficar pensando em comida, pensando em emagrecer a toda hora. A vida tem pessoas que a vida da pessoa gira em torno do peso dela, em torno da balança, em torno de se pode comer, se não pode comer. A pessoa não vive. A pessoa assim, não vive. A pessoa tá ali toda hora pensando em comida, toda hora só pensa nisso, só existe esse assunto na vida da pessoa. Se a pessoa vai sair pra uma festa, vai estar preocupada porque vai comer, não vai comer. A pessoa não vive. Então, quando acontece das pessoas emagrecerem sem trabalhar essa questão profunda, emocional, de traumas, de crenças, feridas emocionais, o que acontece é uma compensação. Pode investigar. A pessoa vai compensar, tá? Aqui, mas fulana ficou magra e não aconteceu nada disso. Como eu falei, existiu um outro ganho emocional com base no perfil daquela pessoa. Todos os nossos perfis de emagrecimento têm necessidades emocionais. Então, se o emagrecimento alimenta essa necessidade emocional, a pessoa vai se manter magra. Mas ela tem um risco altíssimo de voltar para um ambiente que bate na ferida emocional e engordar de novo. Porque ela não entendeu o que ela fez. Ela não entendeu o que aconteceu ali com ela, tá? Então, quando a pessoa perde peso e se mantém sem trabalhar as questões emocionais, ou ela teve um ganho emocional muito maior do que o ganho emocional de estar acima do peso, aí ela consegue sustentar, mas ela sustenta pelos motivos errados. Por exemplo, que é um ganho... Dá um exemplo, Lari, de um ganho emocional maior do que o ganho de ficar acima do peso. Você pega uma pessoa que tem, por exemplo, um perfil estético, que estava em um relacionamento, igual esse caso que eu contei aqui, né? Esse aqui é um exemplo, mas assim, é um exemplo baseado em vários clientes que eu já atendi. Eu misturei várias histórias. Então imagina que essa mulher passou a vida toda casada dentro de um relacionamento com um cara ciumento, com um cara assim, que ela só tinha uma opção, ficar acima do peso, engordar. Pra quê? Pra não ter confusão dentro do relacionamento, pra não ter briga. Aí essa mulher se separa, sem tratar isso, sem tratar essas questões profundas. Ela se separa, passa 2 anos solteira. Passa um tempão solteira. Ela vai ficar magra. Por quê? Se ela tem perfil estético, o perfil estético é alimentado por validação. Se a pessoa não tem consciência, isso é ruim. Se a pessoa tem consciência, ela usa isso de forma positiva. O perfil estético, ele ama a palminha, ele ama a validação, ele ama ser ali o incrível daquela situação. Ela começa a emagrecer, começa a receber elogio, ela começa a gostar. Fica magra. Agora, se ela não tratar a questão emocional, coloca ela dentro de outro relacionamento, ela vai escolher uma pessoa parecida com o ex, ou até pior, porque a gente vai escolhendo, vai sintonizando as coisas na nossa vida para que a gente possa olhar para dentro da gente. Tudo na nossa vida, as pessoas que a gente se relaciona, o que está acontecendo no nosso trabalho, a nossa saúde financeira, tudo isso tá nos mandando um sinal. Que enquanto a gente não sabe interpretar esses sinais do inconsciente, a gente só vai, vivendo a vida aí de qualquer jeito. Aí lá, nesse exemplo, né, essa mulher entra em outro relacionamento, volta a ganhar peso tudo de novo. Ou desenvolve outro tipo de doença ou outro tipo de comportamento para ter o mesmo ganho emocional. É isso que vocês precisam entender. É dessa forma que vocês precisam raciocinar. Só que qual é a forma mais fácil de você fazer isso? Quando você entende o perfil da pessoa.
Na imersão, a gente vai ter um bloco para falar sobre os perfis de emagrecimento, tá? Quando você entende o perfil da pessoa, fica mais fácil, porque você lê o corpo daquela pessoa e aí você já vai entender, é isso aqui, ó, essa pessoa tem como base da vida dela esse tipo de ganho emocional, esse tipo de necessidade emocional. E de forma inconsciente, como é que eu consigo fugir disso? Autoconhecimento, mergulhar para dentro de si, entender suas necessidades emocionais e ter um processo de emagrecimento conforme a pessoa funciona. Reprogramando esse inconsciente, tá? Se não, tudo que a gente faz, anota isso, tudo que a gente faz é para atender às nossas necessidades emocionais. Tudo, gente. Esse é o caminho mais rápido que o cérebro encontra pra gente sobreviver. A todo momento a gente tá querendo atender as nossas necessidades emocionais. E muitas pessoas têm esse caminho com a comida. Muitas pessoas têm esse caminho com a gordura. Então, quando uma pessoa emagrece muito rápido, sem olhar por emocional, ou ela vai entrar no efeito sanfona, porque o corpo vai se sentir desprotegido emocionalmente, e aí todo aquele mecanismo que eu falei pra vocês, fisiológico, no começo, ele vai ser super exacerbado. Ele vai estar ali a todo momento sendo produzido por essa mente vai estar, né? Como assim essa mente, Lari? A mente é o que dá significado às coisas, porque a mente significou que o emagrecimento, a pessoa está magra, é inseguro para ela, porque vai bater nas feridas emocionais. Então ele vai mandar mensagem para esse corpo para dizer assim, ó, pega aquele sistema lá que faz fulano engordar de novo e bota um monte de quilo aqui em cima da gente de novo. Aí a pessoa fica assim a vida toda, achando que é o quê? Que é indisciplina. Não é indisciplina, é um inconsciente. E aí quando a pessoa ainda assim emagrece e volta para ambientes que geram um potencial ali de bater nos seus traumas, de bater nas suas feridas emocionais, e ela permanece magra, ou é uma pessoa que conseguiu amadurecer o seu emocional, se a gente tem um emocional maduro, se a gente consegue se autorregular, se a gente consegue passar por esse processo, aí a gente não vai engordar, ou é uma pessoa que está compensando esses comportamentos em outros lugares. Isso aqui é o mais perigoso. Essa compensação das necessidades emocionais, quando a pessoa não consegue fazer mais na comida, tá? Principalmente para quem tem problema com comida. A pessoa, por algum motivo, não consegue mais compensar e regular as suas emoções na comida. Só que qual é o perigo, gente? Ela não aprendeu a fazer isso de forma saudável. Ela não aprendeu a fazer isso de forma saudável. E quando eu falo ela não aprendeu a fazer isso de forma saudável, não é sobre você entregar uma dieta ou mandar a pessoa treinar. Ela não aprendeu sobre o que ela sente, como ela se sente, por que ela sente aquilo ali, o que é que gerou na vida dela, qual a memória que faz com que ela volte para a infância sem perceber. Ela não aprendeu isso. Ela não aprendeu. Ela tá lá tentando seguir a dieta. Ela não aprendeu a fazer esse caminho aqui, esse caminho saudável, esse caminho mais maduro emocionalmente falando. E aí o que ela vai fazer? Ou volta pro comportamento anterior, que é se regular com a comida, e aí volta lá pro efeito sanfona, ou ela vai achar, é o que vai acontecer com a questão do medicamento, tá? É a minha previsão para a questão do medicamento. Lari, por que a tua previsão para o medicamento é isso? Porque acontece com bariátrica. Pode pesquisar a relação de pessoas que fazem cirurgia bariátrica e viram alcoólatras. Na imersão passada, teve um relato de uma pessoa que falou que na cidade dela teve uma mulher que foi internada, assim, aconteceu uma coisa assim horrível na vida da mulher depois que ela fez cirurgia bariátrica. Por quê? Porque todo comportamento, mesmo que disfuncional, tem um ganho. Se a pessoa está acima do peso, ela tem um ganho emocional absurdo para estar nesse lugar. Da mesma forma que, por isso que na imersão a gente vai trabalhar a parte de vendas, tá? A gente tá até abrindo esse parênteses. E vai trabalhar também tuas crenças de venda. Porque a situação que tu tá hoje também tem um ganho emocional para tu estar nessa situação. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, né, tem um ganho emocional ali. Existem pessoas que são mais racionais, que aí conseguem lidar melhor com esse ganho emocional. Mas essa racionalização muitas vezes também é como mecanismo de defesa. De uma forma resumida, quando a pessoa ela não passa por processo de autoconhecimento, não faz processos terapêuticos, não usa ferramentas que investigam o invisível, que investigam o inconsciente, seja em qualquer área da vida.
o inconsciente vai comandar. E o inconsciente comandando, quem vai dominar os comportamentos, sejam até comportamentos que para a sociedade são vistos como positivos, são os traumas, as crenças e as feridas emocionais. Então, se a pessoa tem boas crenças, por exemplo, às vezes você olha assim, nossa, fulano é tão disciplinado. Às vezes é uma pessoa que é um atleta desde criança. E a pessoa não é disciplinada, ela é desse jeito, ela aprendeu a ser assim. Então, se a gente não aprende a utilizar ferramentas e estratégias para investigar o inconsciente, entender o que é que tá, o que é que esse corpo, porque o corpo está querendo só mostrar. O que é que significa isso que esse corpo está querendo mostrar? Essa pessoa que está no efeito sanfona, ela está fugindo de quê? Para onde ela não quer olhar? Porque essa gordura, toda vez que ela perde peso, a gordura volta para manter a proteção emocional. E se a gordura não volta, ela compensa em outro comportamento. Vai comprar mais, vai ficar mais dependente, vai ficar doente, vai ter alguma coisa. Nossa, Lari, vai ter o quê? Aí cada pessoa vai ter uma coisa diferente, porque vai depender da necessidade emocional da pessoa, que a gordura estava suprindo e parou de suprir, da necessidade emocional, que antigamente alguns comportamentos disfuncionais eles supriam e parou de suprir, e vai depender do perfil de emagrecimento da pessoa. Aí a gente consegue investigar e entender exatamente o que está acontecendo. Mas o objetivo aqui com vocês é para fazer com que vocês entendam que sim, existe todo um processo fisiológico e bioquímico no corpo para a pessoa voltar para aquele peso anterior, só que esse processo também é regido pelas nossas emoções. É quando a pessoa tem a crença e tem a necessidade emocional de se manter acima do peso, que todas as vezes que ela emagrece, porque ela não tem consciência para perceber os seus comportamentos, ela não consegue fazer processo de autoobservação, ela não consegue entender como ela funciona, que ela recupera o peso perdido. Ela vai lá e recupera esse peso perdido. E nem entrei na programação neurolinguística dessa pessoa, né? Do quanto que a pessoa fica verbalizando aquilo ali e fortalecendo essas crenças. Como palavras e afirmações que falam assim, nossa, eu vivo no efeito sanfona. Quanto mais a pessoa fala que vive no efeito sanfona, mais ela vive no efeito sanfona, que a crença dela é essa, né? Então, amores, me conta aqui, fez sentido pra vocês essa live de hoje? Na imersão a gente vai aprender isso de forma bem mais profunda aqui. Vocês vão entender, né, tudo isso que eu tô falando das necessidades emocionais. E o principal, toda a base teórica que vocês vão receber na imersão, junto com ferramentas e com a parte de vendas, é para que vocês realmente possam sair dessa imersão aí, né? Eu espero, a gente tem aí 200 vagas, tá? Pra imersão, então a gente já tá nos últimos dos últimos ingressos. Da última vez que eu olhei aqui, a gente já tava, tipo, com, nossa, mais de 90% da nossa meta aí de ingressos batidas. Então, os últimos ingressos que estão disponíveis ali no link da bio, também vou deixar aqui embaixo desse vídeo para quem tá assistindo aqui no YouTube, tá? São os últimos dos últimos ingressos. E essa é a última edição desse ano, tá? Não sei se ano que vem vai ter. Quem chegou no final e teve alguém aqui que não assistiu as outras lives, quem não assistiu as outras lives, corre no YouTube, tá? Corre no YouTube. É super legal quando vocês estão aqui ao vivo, né, gente? Porque eu odeio falar sozinha. Não suporto abrir aqui a live pra falar sozinha. Mas eu decidi colocar essas lives aqui no YouTube, né? Então quem tá assistindo no YouTube, você está aqui no YouTube. Pra que vocês possam assistir, possam compartilhar, possam enviar pra mais pessoas. Pra quem foi chegando no finalzinho, no meio aí da live também possa assistir. E aqui no nosso canal do YouTube também, né? Tem muito conteúdo pra vocês, gente. Muito, tá? E eu sou bem professora, né? Então, normalmente os meus conteúdos aí são mais longos porque é costume, né? De ficar dando aula. Então, maratona aqui todos os vídeos do YouTube, que com certeza vai ter muito conteúdo rico pra vocês, tá bom? Amanhã a gente tem a causa raiz da indisciplina. A gente vai falar sobre essa questão da indisciplina, né? Vocês terem essa visão, até que ponto é indisciplina, até que ponto não é. A gente vai falar muito sobre a mente. E já estamos chegando aí, faltam poucos dias para nossa imersão, tá? Então estamos nos dos últimos ingressos. Digita Expert aqui embaixo, ou vê o link que tá aqui embaixo desse vídeo. Vai lá no Instagram, qualquer dúvida manda direct pra gente, tá bom? Que a gente tá aqui super à disposição, nos últimos preparativos para essa imersão, para esperar vocês, tá? Beijo grande e até o nosso próximo encontro.